Olá, está começando o programa Brasileiros Imóveis, o seu portal de imóveis na TV. Não acessou ainda o nosso site? Então acesse www.brasileirosimóveis.com.br e você terá acesso ao maior classificados online do setor imobiliário do Brasil para você fazer bons negócios. E lógico, imóveis também da nossa cidade de Barretos. Hoje eu continuo conversando com o Ivo Gambirazzi, ele que é arquiteto, e ele vai falar de novidades do mercado da construção. E também converso com a Luciana Costa, vice-prefeita de Barretos e secretária de Governo e Gestão Estratégica. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais do nosso portal? Veja aí. No canto superior direito da página inicial do site Brasileiros Imóveis, você tem a aba Blog. É só clicar e você terá acesso às entrevistas do programa Brasileiros Imóveis na TV Barretos e dicas importantes de profissionais de vários setores que vão te ajudar a estar melhor preparado para realizar bons negócios no mercado imobiliário. Você sabia que mais de 84 milhões dos brasileiros têm contato com a internet e cerca de 90% que buscam um imóvel residencial utilizam a web como ferramenta durante o processo de compra? O blog é sempre atualizado, por isso você fica bem informado sempre. Então, acesse www.brasileirosimóveis.com.br e clique no nosso blog. Tecnologia e praticidade a serviço do mercado imobiliário. Tá com infiltração na sua casa, precisa resolver, tá achando que vai começar aquela dor de cabeça? Para responder esta pergunta e muitas outras, eu continuo aquele bate-papo especial que está desde o começo da semana com o arquiteto, com o Ivo Gambirazzi, designer há mais de 30 anos em Barretos, para a gente continuar o nosso bate-papo. Ivo, a pessoa codificou, percebeu que tem aquela infiltração, como que ela arruma isso sem dor de cabeça ou é impossível? A coisa vai acontecer mesmo e o problema está ali. Infiltração se resolve da maneira seguinte. Tudo tem solução, principalmente em construção. Tem que ser feita uma avaliação para ver realmente o que está acontecendo. Se existe ali uma umidade, trazida às vezes por parte hidráulica ou por parte de esgoto, ou às vezes, por exemplo, uma água de chuva também, ou uma rede pluvial que passa perto. Então, tem que analisar o problema para ver o que está acontecendo. Normalmente, o que vem acontecendo hoje nas construções em gerais, por exemplo, casas de padrão A, B e C, não tem classe. O que acontece? Então, tá tendo uma infiltração que se cria espécie de umas bolhas. Então o pessoal fica, gente, mas é infiltração. E por muitas vezes não é infiltração. O que está acontecendo? É um fungo que é criado pelo próprio reboco, que tanto ele pode ser usinado ou da areia que manuseia no próprio local, que às vezes o pedreiro usa com o cal. Mas e por que esse fungo? Esse fungo, por várias vezes, a gente, assim, dentro do mercado, e o que a gente tem pesquisado e que tem percebido na prática, que é uma areia que ela tem muito agrotóxico. Que antigamente dificilmente você via isso. Isso é de uns 10, 15 anos para cá que você vê esse tipo de infiltração e umidade na parede onde se cria essas bolhas. E para as construções novas hoje, existem técnicas? Existem técnicas novas que a gente tem feito, mesmo assim, às vezes acontece de aparecer, mesmo com essas técnicas. Certo? No mercado hoje, com toda essa tecnologia, existe uma espécie de vedação que a gente até na altura de 1 metro, ou às vezes até na altura de 1,20 m, ou dependendo das condições do cliente, a gente chega até atingir até mais altura, mas normalmente de 60 centímetros para cima a gente faz uma vedação, a gente chama osso. O que é osso? O osso é a própria estrutura, seria ou o tijolo de mico, ou se não o tijolo baiano, que é o 9 furo ou 8 furo, ou broco também, existe o broco estrutural, que hoje é um sistema de construção muito usado. Então a gente fazer essa vedação na parede antes de receber o reboco,
Porque aí você faz uma pintura, então a durabilidade pode sim acontecer de ter um tempo maior. Mas também não corre o risco de acontecer tanto a infiltração como essa criação de bolha que tem aparecido. E para as calçadas? Estou fazendo uma calçada nova ou quero reformar a minha? O que você diz? Essa calçada seria calçada interna dentro da sua propriedade ou passeio público? O passeio seria público. Rua? No passeio público, a gente deve sempre pensar no usuário, que não seria você. O morador. No caso, o morador. Porque se diz passeio público, então é onde circula pessoas, né, cadeirante, circula pessoas com deficiência visual, então você tem que analisar todo esse problema. Então, que tipo de piso a gente seria? É lógico que sempre a gente tem que usar alguma coisa que seja antiderrapante, em primeiro lugar. Tanto a gente poderia, hoje se está usando muito aquela pedra a portuguesa, né, que é uma pedra comum, não tem um custo muito alto, né, e ela sendo bem colocada, ela não tem muita saliência, então ela traz um certo conforto para quem circula por ela. Dá um bom acabamento, né? Isso, ela tem um bom acabamento, traz um certo conforto de visual também, que isso daí é muito bom, mas na minha opinião, nós precisamos um pouco de verde. As pessoas hoje, elas estão tampando tudo, não tem árvore, não tem canteiro, não tem parte por exemplo, hoje a prefeitura, aqui de Barretos principalmente, está exigindo que se faça nos projetos novos, no mínimo 1 metro de gramado, né? Que seria a área permeável, certo? Esse verde vai trazer mais conforto, você entendeu? Então, isso daí é interessante se aplicar isso daí. E tem um custo menor também na hora de você utilizar o material de construção, porque você vai diminuir no mínimo 1 metro da sua calçada. Lógico que você vai ter a manutenção do jardim, que é uma higiene mental também para um fim de semana, se você não tem condições de pagar um jardineiro, pegar uma tesourinha e lá... Você mesmo vai lá e cuida no sábado de manhã. Isso é interessante. Muito bom. Ivo, obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Okay. Lembrando que você continua durante toda a semana. Está anotando tudo aí? O Ivo continua com a gente até na sexta-feira. E no próximo bloco, a Luciana Costa com a gente aqui, ela que é vice-prefeita de Barretos, secretária de Governo e Gestão Estratégica. É um breve intervalo, eu já volto. Anuncie no brasileirosimóveis.com.br, o seu site para bons negócios. Uma excelente oportunidade para imobiliárias de todo o Brasil chegarem aos seus clientes. Milhares de acessos, divulgação nos principais meios de comunicação nacional. E o que é melhor, os anúncios são feitos pelas próprias imobiliárias com liberdade total para expor oportunidades. brasileirosimóveis.com.br. Fácil de navegar, fácil de anunciar. Faça bons negócios. Agora sim, estamos de volta. Eu acabei de bater esse papo super bacana com o Ivo Gambirazzi. Ele vai estar também com a gente durante toda a semana, falando aí sobre as novidades de materiais de construção para você que está construindo ou reformando. E o meu bate-papo também continua com a Luciana Costa, ela que é vice-prefeita aqui de Barretos e secretária de Governo e Gestão Estratégica. A gente tem conversado sobre habitação, sobre sonhos, né? E eu queria saber de você, se nessa pasta que você está hoje, se você já chegou a fazer alguma visita em Brasília, de preferência com o ministro da habitação, né? E se você pretende visitá-lo, para que a gente possa ter mais novidades para Barretos. Fala um pouquinho disso. Eu tenho falado com todos os secretários dentro da prefeitura, dentro da nossa administração. E assim, é a partir daí que você começa a ter ideias, a ver os projetos que cada um tem para a gente estar indo buscar. Bom, dentro da habitação, já estamos organizando para que possamos ter uma audiência dentro da Secretaria Nacional de Habitação, onde hoje a diretora é Inês Magalhães, e que fica dentro do Ministério das Cidades. A gente até já enviei um e-mail, já estamos programando para estar indo lá para conversar, para poder estar aumentando o número
de casas aqui dentro de Barretos, o número de habitação. Qual o seu sonho, enquanto vice-prefeita, em relação à habitação? Quero pegar esse gancho. Olha, você sabe que há um tempo atrás, tenho minha casa, e só que estava lá num local um pouco afastado. Como eu fico muito sozinha, eu fui para outro lugar, alugar. E eu sinto que o aluguel é uma coisa muito sacrificada, muito difícil, é um dinheiro que vai e não volta. Só que tem uma coisa, além disso. Você chega na casa e você tem uma parede que você gostaria de pintar de verde, de azul, enfim, de vermelho, ou tirar aquela parede, você não pode. Você tem que deixar, porque o imóvel não é seu. Você às vezes pensa assim, eu queria sim trocar, você não sabe, você fica limitado. Então, o meu sonho de ter casa, eu já realizei. Eu tenho casa, eu já pude mudar de parede, graças a Deus. Agora, eu quero que todas as pessoas tenham o sonho de ter sua casa própria, como eu realizei o meu. Então, a gente sonha em ver as pessoas felizes, em ver a pessoa com a sua casinha. Eu conheço pessoas que falam assim, puxa, Luciana, mas eu não fui sorteada, tal, eu tentei, né? Então, você vê que a pessoa quer a casa, sonha com a casa, que aquilo é importante. Eu, quando era mais jovem, eu pensava assim, o que você quer? Primeiro sua casa, depois você quer um carro ou uma moto para você andar. Então a casa, ela sempre vem em primeiro lugar no sonho da vida de qualquer um. Então, eu vejo com muito otimismo a gente querer uma casa. Tanto é que eu dizia que no passado, quando a moça começava a namorar, o pai perguntava, o rapaz tem casa? Por quê? Quem casa, quer casa, né? Então, hoje não só quem casa, mas até a pessoa solteira que está dentro da casa dos pais, às vezes quer ter seu cantinho, resolve por opção não casar, mas quer ter seu cantinho e, enfim, quer sua casa. Como que você vê a política do governo federal hoje para conseguir a casa própria? Como que você vê isso? Olha, eu penso que tem muitas coisas para serem melhoradas, mas já melhorou muito. Está bem melhor do que era antes. Eu conheço, você vê, em vários lugares que você passa, aqui em Barretos, já tem casas previstas para serem entregues. Enfim, tem-se uma facilidade bem maior do que tinha no passado. Então, tem melhorado. E acredito que a tendência, embora eu disse em outra ocasião, em outra parte, que estamos vivendo um momento muito difícil, mas com otimismo, acreditando, vai melhorar e cada um aí que merecer, que lutar, enfim, vai ter sua casinha. Com certeza. Luciano, obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Lembrando que você continua com a gente ainda até sexta-feira dessa semana, tá bom? E você também que esteve com a gente, continue acessando www.brasileirosimóveis.com.br e faça bons negócios. Boa noite e até amanhã. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br.